Daura, me fala uma coisa. Então, perante a todos esses sintomas, a mulher começou a ter isso daí. Quais os medicamentos que a gente tem que usar? E aí tem os riscos, né? Do hormônio, não do hormônio. Então, se é a mulher que já tem histórico de câncer de mama na família, dá um panorama, o que a gente tem de tratamento para essas mulheres? Então, hoje, os ginecologistas estão mais do que bem treinados para saber investigar exatamente esse declínio gonadal. Porque o paciente às vezes não sabe o que falar também. Né? O paciente a paciente só fica ligada ao ciclo menstrual. E às vezes ela continua menstruando, mas está com declínio gonadal. Então, essa investigação durante a consulta ginecológica, ela já abre o cenário de forma que o médico, ao pedir o perfil de hormônios, ele já vai pedindo os hormônios direcionados para confirmar o declínio gonadal feminino. Nem todas as mulheres têm onda de calor por falta de hormônio. Entendi. Né? Então, o ginecologista é que faz essa investigação, sabe provocar essas investigações, complementa essa investigação no exame ginecológico, olhando a cor da mucosa vaginal, olhando a textura dos grandes lábios, que os grandes lábios sem hormônio vão perdendo a textura. Então, quando uma mulher diz, não, eu vou procurar um esteticista, eu vou procurar um médico que faça cirurgia plástica para fazer uma plástica, uma harmonização genital, eu quero injetar lá silicone, eu quero injetar célula-tronco, PRP, enfim, tudo para melhorar o meu grande lábio. Pode fazer o que você quiser, mas se ele murchou, por trás disso tem um declínio na produção de hormônio. Que deve ser tratado. Que pode ser reposto. Então, a terapia de reposição hormonal, ela cai muitíssimo bem. Logicamente que você falou, de forma bem clara e bem cautelosa. Existem momentos, existem pacientes que às vezes não podem, não estão autorizadas a fazer a reposição. Porque tem uma história familiar de câncer de mama próxima, é a mãe ou a irmã. Já tem, às vezes, um teste genético feito que apontou para o aumento do risco, ou a própria paciente já teve. Nesses casos, a gente vai seguir um outro caminho, que não da terapia hormonal, por aumento de risco, conforme dito as sociedades de ginecologia, através de outras substâncias, que podem ser o fitoterápico, pode, mas nem todo fitoterápico também está isento de risco, porque o fitoterápico também é um estimulador de hormônio, mas pode ser através de outros suplementos que melhoram a função da tireoide, que melhoram a função do intestino, porque o intestino também ruim com o envelhecimento, ele passa a não ter aquele microbioma perfeito. E esse intestino sem o microbioma perfeito também faz com que se aproveite menos a produção e absorção de hormônios. Então, cada paciente será eleita com uma prescrição customizada para ela. De acordo com os hormônios, a clínica dela, a proporção dos hormônios que ela tem, quanto que ela converte. Se é uma paciente, por exemplo, que está mais barrigudinha, mais gordura no abdômen, então ela converte mais testosterona em estrona, que é um hormônio que nem todas as estronas são boas, algumas estronas são oncogênicas. Então, às vezes, você precisa inibir essa enzima, que é a aromatase. Você precisa desinflamar o paciente, reduzindo drasticamente a gordura abdominal, que é uma gordura que produz substância inflamatória e é maléfica, né? Através de testes de insulina, ver se o paciente tem resistência à insulina. Então, não é algo muito tão simples. Eu acho que é olhar o paciente como um todo. E como aqui nós estamos conversando, e conversamos sempre, somos o que comemos, o que fazemos e o que pensamos. É perfeito. Né? Se fazemos tudo direitinho, temos mais chances de acertar. Tem mulheres que elas falam assim, eu entrei na menopausa. Tal deadline dela foi tal data, 50 anos. Aí comecei a engordar. Parei de sangrar, pronto. Aí comecei a engordar. E a menopausa que foi a responsável. Então, mas eu acho que não tem exercício, alimentação inadequada. A falta de hormônios que acontece depois daquele momento em que parou o sangramento, já vinha acontecendo. Sim. Né? Já vinha caindo até que parou. A falta de estrogênio muda a conformação corpórea. Você vai olhar a conformação corpórea, você vai ver que sem estrogênio eu aumento o tórax, o tórax, fico mais quadradinho e atrofio as pernas. Atrofio o culote. Então a perna fica mais fininha e o tronco fica maior. Aquilo é o desenho da insuficiência estrogênica. Então o paciente não precisa ter medo de usar o hormônio porque vai engordar. Pelo contrário,
A reposição de hormônio junto com todos os cuidados e orientações de exercício, açúcar refinado zero, que é um veneno, o açúcar refinado. Tudo isso somado, teremos um resultado muito bacana. O paciente volta para o seu estado original, onde a perna era mais grossinha, onde existe um acinturamento, né? Porque quando você tem a queda de hormônio feminino, você às vezes pode ter uma predominância do hormônio masculino. E o hormônio masculino faz com que você venha perder a cintura. Entendi. Homem não tem cinturinha fina. Sim. Homem é cinturinha quadrada. Tá. Né? E se a mulher vier fazendo exercício já desde os 40 anos, ela passa melhor. Ajuda muito. Ajuda muito porque o exercício aumenta muito a produção de outros hormônios, porque são hormônios sexuais que vêm oriundos não só do ovário, mas também da suprarrenal. As mulheres que fazem exercício, elas tendem a ter uma tireoide melhor. As mulheres que têm uma alimentação melhor têm uma tireoide melhor. Se a tireoide está boa, o ovário está melhor. Ela pode avançar mais tempo com uma produção bacana de hormônios. Então é tudo, na verdade, né? Tá. Não é um cuidado só. Não, é dormir bem, é exercício, O açúcar bem, zero. cuidado com bebida alcoólica, no cigarro. No jantar pesado. Não, cigarro nem pensar. Sim. Né? Até por causa do risco também. Sim. Né? O jantar tem que ser algo pequeno. É aquela teoria, né? Sim. Café da manhã de rei, almoço de príncipe e o jantar de mendigo. É isso aí. Então, é uma paciente, então, que se ela passa com você, eu te encaminho uma mulher que está nessa fase do climatério, ela é multiprofissional. Ah, sim, logicamente. Você tem que olhar o paciente como um todo. Né? Hoje o ginecologista já está treinado para olhar o paciente como um todo. Olhando tireoide, comportamento da paciente, relacionamento conjugal, o esporte que ela faz, se o esporte está adequado, não tá conseguindo orientar de forma adequada a nutrição, pedimos ajuda do nutricionista para ajudar o que comer antes do treino, o que comer depois do treino. Porque às vezes o paciente também está mal orientado, ele vai treinar em jejum. Eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta de treinar em jejum. Acho que devemos ouvir um nutricionista para ver se ele está de acordo com esse treino em jejum e depois uma reposição de proteínas e aminoácidos pós-treino para melhorar a performance. A gente não pode esquecer que um treino de 45 minutos deixa o paciente colhendo benefícios 3 dias depois, até 30 horas. A insulina dele se organiza, a resistência à insulina cai, ele fica menos resistente à insulina, portanto ele queima mais açúcar. A gordura diminui, você joga mais hormônios na corrente sanguínea. Só com exercício.